Para a exposição das Escrituras nessa manhã, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Nós leremos o capítulo inteiro, do versículo de número 1 até o versículo de número 24, Gênesis 3. E eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta ao longo da mensagem, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e os és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendestes à voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Peça ao Senhor que fale ao seu coração nessa manhã. Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. A Tua palavra é viva, é eficaz, não volta vazia e cumpre os Teus propósitos.
que nessa manhã possamos aprender da parte do Senhor, Deus, o que o Senhor tem para as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, a realidade posta diante dos olhos de todos está quebrada. Basta ligar o noticiário ou checar o seu feed nas suas redes sociais para deparar-se com relatos de guerra, fome, doenças degenerativas, violência urbana, destruição do planeta, massacres e tantas outras enfermidades e sofrimentos que trazem angústia ao nosso coração. Deixando de lado algumas referências genéricas acerca do sofrimento, em 1994, um dos prêmios mais renomados do jornalismo, o prêmio Pulitzer, premiou um fotógrafo por uma foto que atormentou a sua alma por muitos anos e que retrata muito bem a realidade do sofrimento. Em 1994, o avião das Organizações das Nações Unidas pousou no Sudão do Sul. E imediatamente, cidadãos famintos correram em direção àquele centro de distribuição. Kevin Carter, um fotógrafo da África do Sul, observou uma criança de aproximadamente 5 anos de idade, com os ossos marcando a sua pele, totalmente desnutrida, engatinhando em direção àquele centro de distribuição. E a poucos metros, um abutre observava aquela criança. Essa foto rodou o mundo, provavelmente você já viu essa foto, e ela foi publicada pelo jornal New York Times, causando uma comoção internacional e ajudando a angariar fundos para aquele país. E apesar do sucesso daquela fotografia, um debate ético surgiu sobre a postura dos jornalistas naquela situação. Carter, o fotógrafo, recebeu uma enxurrada de perguntas e questionamentos sobre a situação daquela menina. Ele disse que sentou-se debaixo de uma árvore, chorou, espantou aquele animal e que aquela menina conseguiu chegar ao centro de assistência e ajuda. Contudo, o fotógrafo naquele ano, mesmo ganhando um dos prêmios mais importantes e renomados da sua profissão, cometeu suicídio aos 33 anos de idade. E na sua nota de despedida, publicada pela revista Time, ele diz que, nas palavras dele, sou assombrado por memórias vívidas de morte, cadáveres, raiva e dor, de crianças esfomeadas ou feridas, de carrascos loucos e assassinos. O sofrimento é real. Ao tomar conhecimento desse relato, o que surge no nosso coração é um suspiro, é uma angústia de observar e ver o sofrimento. E o caso dessa menina sudanesa é apenas um, divulgado entre tantos outros que estão no anonimato. Isso posto, qual é a causa do sofrimento no mundo? Qual a razão da injustiça? Por que pessoas sofrem? Por que os nossos olhos contemplam a maldade? E para isso, nós vamos estudar o capítulo 3 de Gênesis, para entender e responder todos esses questionamentos levantados. Mas antes, nós precisamos entender um pouco sobre o contexto no qual ele está inserido. Essa passagem está no livro de Gênesis, o livro dos começos. Um texto inspirado, escrito por Moisés, para os hebreus recém-saídos da escravidão no Egito. Os hebreus, vindos de um contexto politeísta, acreditavam em vários falsos deuses, Deus Sol, o Deus do rio Nilo, das rãs e tantos outros. E Deus liberta aquele povo do Egito e capacita, inspira Moisés a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, para providenciar assim um caminho e unificar aquela nação, mostrando quem era o Deus verdadeiro. E esse livro vai narrar desde a criação do universo, desde a criação das origens, até a mudança da família de Jacó para a terra de Gósen, no Egito. Os capítulos 1 a 11 vão tratar da origem
do universo, de todas as coisas. E a partir do capítulo 12 até o 50, nós temos a história de uma família, a família de Abraão e seus descendentes. E é por meio dessa família que Deus promete reverter todas as maldições ocasionadas pelo pecado. Mas apesar das várias nuances de juízo e misericórdia nesse texto, esse recorte, a mensagem dessa manhã, tem o objetivo de mostrar a misericórdia de Deus em relação à rebeldia dos primeiros pais. Deus promete reverter a condenação, o sofrimento do pecado em restauração, em redenção. E de forma surpreendente, no mais triste capítulo das Escrituras, o Deus Santíssimo concede misericórdia àqueles que desprezaram a sua palavra e a sua autoridade. Nós veremos agora o problema nesse texto. A rebeldia descrita nesse texto por Adão e Eva. Após a fantástica criação do universo, com toda a sua biodiversidade, os seus ecossistemas e espécies, surge na narrativa, verso 1, observe na sua Bíblia, uma força espiritual maligna, personificada em Satanás, que questiona a autoridade e bondade do Criador, instigando Adão e Eva, os representantes da raça humana, a rebelarem-se. A semelhança de um roteiro trágico, essa história tem 3 atos. Dos versículos 1 a 7, nós temos a tentação e a desobediência. Dos versículos 8 a 13, o diálogo com Deus e as explicações, a racionalização da culpa. E por fim, do versículo 14 ao 24, nós temos o pronunciamento de maldições, as consequências, as justas consequências da queda. A serpente que naquela ocasião provavelmente não rastejava, iniciou o seu confronto com a mulher, distorcendo a exigência de Deus. Observe o verso 1: não comereis de toda a árvore do jardim? O diálogo continua, e agora, ao invés de uma simples distorção à palavra do Criador, Satanás confronta a autoridade de Deus. Verso 3, observe na sua Bíblia: é certo que vocês não morrerão. Deus claramente havia dito que as consequências da queda seriam a morte, Gênesis 2,17, mas Satanás questiona a autoridade do Criador. E o ataque continua agora, colocando em xeque a bondade do Criador. A antiga serpente alega que o motivo da proibição supostamente seria o medo de Deus ter concorrentes à sua altura. E ao comer daquele fruto, a distância entre Criador e criatura seria eliminada. Versículo 5: como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então a mulher, tomada pelo desejo de ser igual a Deus, toma para si o fruto, come e entrega ao seu marido, que provavelmente estava ao seu lado, dado a sequência rápida dos fatos dessa narrativa. Contudo, ao invés do poder prometido, a vergonha domina o coração dos primeiros pais. Em vez de empoderamento, as pobres criaturas têm medo do Criador e tentam se esconder entre as árvores daquele que sonda os corações. O encontro que antes era o mais aguardado e mais desejado do dia, versículo 9, agora torna-se apavorante. Deus pergunta: onde vocês estão? O homem, ao ser confrontado com seu erro, responsabiliza a sua mulher, e a mulher responsabiliza o próprio Criador. Uma transferência de culpa sem fim. E longe de ser um relato infantil, a descrição desses fatos é terrível e resume-se a uma palavra: rebelião. A insinuação feita por Satanás despertou no coração dos primeiros descendentes o desejo por autonomia. A alegação de que através da rebelião
eles seriam livres, é totalmente falsa. E o ato de desobediência não é simplesmente comer do fruto proibido, mas é tudo o que aquilo representava. Ao invés de se submeterem à soberania de Deus, Adão e Eva decidem ditar as regras do jogo segundo os seus termos. Eles mesmos definem o que é bom e o que é mal, e não se submetem à autoridade do Criador. E qual as consequências de se rebelar contra Deus? Será que são positivas? Será que trazem liberdade? Jamais. O justo juiz pronuncia as suas sentenças a partir do versículo 14. A serpente passa a rastejar sobre o pó, símbolo da mortalidade, da humilhação. A descendência da serpente, os filhos dos homens, agora vão entrar em conflito com os filhos de Deus, a descendência eleita. O parto torna-se doloroso. Relacionamentos que antes eram marcados pela harmonia, agora se tornam disputas pelo poder. O trabalho vira fadiga. A morte biológica e espiritual tornam-se realidade na existência de todos. E será que as consequências da queda são duras? Será que Deus foi áspero? Será que Deus passou dos limites? Jamais. As consequências da queda não são desproporcionais, porque Deus é santo. Deus não é como nós. A diferença da nossa justiça e da justiça de Deus é uma ponte gigantesca que não pode ser atravessada. Quando nós olhamos para esse texto, pode surgir no nosso coração o questionamento: será que Deus não foi muito duro? Mas não, o nosso padrão de justiça é pecaminoso. Deus é santíssimo. R.C. Sproul diz: esta criatura de poeira desafiou o Deus eterno e santo, após Deus dizer que no dia em que dela comerdes, você certamente morrerá. E em vez de morrer naquele dia, eles viveram mais um dia, foram vestidos em sua nudez, tiveram as consequências da maldição diluídas e revertidas ao longo do tempo. E nós nos perguntamos se a punição foi exagerada. Não. R.C. diz que esse é o problema da igreja cristã atual. Nós não conhecemos quem é Deus e quem nós somos. Nós não conhecemos a santidade e a grandeza do Criador. O caráter de Deus, em especial sua santidade nessa passagem, são afrontados. E amenizar a gravidade da rebelião humana é ir contra o caráter santo, eterno de Deus. Esse é o problema nesse texto. Mas qual o problema para nós hoje? O que esse texto nos alerta de erros para nós hoje? A voz da serpente, ainda hoje, continua a questionar a autoridade do Criador. O anseio humano por autonomia continua presente. Conceitos bíblicos muitas vezes são tidos como ultrapassados, como antiquados e por vezes até ofensivos. A voz da serpente ainda promete liberdade, porém, torna os homens amedrontados, tornam os homens furiosos diante de qualquer existência de um Criador que define os valores, que define como a vida deve ser vivida. A humanidade ainda hoje afasta-se do Criador, semeia a incredulidade, e quando colhe as consequências dos seus atos, questiona e nega a existência de Deus. A realidade da queda é um fato. Basta nós visitarmos um cemitério ou olharmos para o sofrimento no mundo para entendermos que esse relato de fato aconteceu. Todavia, meus irmãos, o mal não está presente só lá fora, na sociedade, em instituições, em sistemas políticos, em ideologias, não. O mal também habita dentro do nosso coração. Há uma inclinação dentro de nós para aquilo que é mal, para aquilo que é detestável. A queda tornou o nosso coração vacilante e sempre inclinado para o mal. A doutrina que emerge, surge desse relato é a doutrina do pecado original. Isso significa que em Adão todos nós pecamos e caímos.
A relação da humanidade com Adão vai além do fato biológico. Em Adão, a humanidade toda é representada. O teste no Éden, ele era especial, porque ele foi definido pelo próprio Deus, e por isso de Adão nós herdamos tanto a culpa quanto a corrupção do nosso coração. Nós, sem a graça de Deus, somos inclinados ao mal. E é só observar a realidade para comprovar esse fato. Jogos eletrônicos, por exemplo, que são motivos de lazer, acabam se tornando vício. Aeronaves, aviões que transportam órgãos, são os mesmos que bombardeiam inocentes. Estudos da genética que produzem mais alimento, são os mesmos usados na confecção de armas químicas. O homem pega as coisas boas da criação e as dirige para o mal, por conta do coração pecaminoso. O nosso maior inimigo está dentro de nós, é o nosso coração. Portanto, a partir desse relato, dessa rebelião, achegar-se a Deus tornou-se um motivo de vergonha. Sobreviver agora é uma tarefa difícil. O homem que antes era reflexo do Criador, agora é como um espelho quebrado, que reflete alguns resquícios da bondade de Deus, mas reflete muito mais a maldade. O homem está totalmente sem esperança a partir da queda. E surge uma pergunta: será que existe alguma redenção? Será que existe alguma reversão no capítulo mais triste das Escrituras? Graças a Deus por sim. Esse texto, especialmente o versículo 15, vai mostrar o começo do plano de Deus para restaurar todas as coisas. A graça nesse texto vai surgir em vários momentos. De maneira discreta, nós vemos a misericórdia de Deus na paciência do diálogo entre Criador e criatura, na maldição sobre a serpente, na continuidade da humanidade mesmo após a ameaça de morte, nas vestimentas que Deus proviu para colher, para acobertar a nudez dos primeiros pais, no primeiro sacrifício. Contudo, a maior expressão de misericórdia nesse relato é o versículo 15. Volte seus olhos para a sua Bíblia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, em meio às sequelas do pecado, uma restauração é anunciada. O jugo da maldição será revertido. Trata-se da primeira promessa do Evangelho nas Escrituras, aquilo que nós chamamos de proto-evangelho. A promessa é de que a semente da mulher venceria a semente da serpente. Semente é o mesmo termo usado para se tratar de descendência. Então, esse conceito vai ser desenvolvido e é uma das chaves para nós compreendermos toda a história das Escrituras. Especialmente no Novo Testamento, a semente da mulher vai ser identificada como sendo Jesus Cristo. Romanos 16, 20, Gálatas 3, 16, versículos 19 e 29 também. A partir desse momento, duas linhagens são estabelecidas: a descendência dos filhos de Deus e a descendência da serpente. Os filhos de Deus são fáceis de identificar. São aqueles que foram escolhidos pela graça. São aqueles que conduzem a promessa de Deus de restauração, passando especialmente por Abraão, Isaque e Jacó. Os filhos de Deus são aqueles que tomaram passos de fé e mesmo quando falharam, foram amparados pela graça de Deus. Mas os filhos da serpente são aqueles que continuam a ignorar a Deus. Caim comete o primeiro homicídio, Gênesis 4. Lameque exalta a violência, Gênesis 4. A geração contemporânea de Noé vive com um coração totalmente inclinado para o mal, Gênesis 9. E em Babel, Gênesis 11, os homens tentam tornar o seu nome
grande ao invés de obedecerem a Deus. De qualquer forma, quando olhamos especialmente para o versículo 15, vemos o plano de Deus de restaurar todo o sofrimento, toda a maldade, todo o coração corrupto. No Novo Testamento, os apóstolos, inspirados pelo Espírito, definem quem é a serpente e quem é o descendente da mulher. Em Romanos 16, 20, a serpente esmagada é identificada como Satanás. O texto diz: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E o descendente da mulher é descrito como Jesus, Gálatas 3, versículos 16 e 29. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente que é Cristo. Naquela cruz, no madeiro, no Gólgota, a serpente feriu o calcanhar do Filho de Deus. Mas na ressurreição, a sua cabeça foi esmagada e toda a maldição foi revertida. Aleluia. Deus reverteu a maldição do pecado em Jesus. E agora o homem não precisa mais se esconder entre as árvores. O homem não precisa mais fugir do Criador. Pelo contrário, agora ele pode ter deleite novamente em sua presença. E queridos, o que esse texto nos ensina? Qual a relevância desse texto para essa manhã, para essa nova semana que se iniciou? Esse texto nos ensina que Deus ainda hoje capacita seus filhos para reconhecerem e negarem os conselhos malignos de Satanás. Adão e Eva ouviram a voz da serpente, a voz errada. E hoje há tantos discursos que tentam definir a nossa sexualidade, como a nossa família deve viver, como nós devemos gastar o nosso dinheiro e tantos outros assuntos. E é bem provável que nós nos sintamos perdidos dentre tantos discursos, tanto barulho, tanto ruído. Como que nós reconhecemos a voz verdadeira? Como nós temos um guia para a nossa vida? Nós temos a voz de Deus revelada nas Escrituras. A Bíblia, as Escrituras, devem ser o nosso guia de navegação. Elas devem ser o nosso mapa. Deus registrou e preservou a sua voz nessas páginas. Aqui nós temos a autoridade para as nossas vidas. Quem define como nós vamos viver não são os homens, não são a mídia, não são jornalistas, não são pensadores. Quem define a forma como nós vivemos é Deus, e nós não podemos nos envergonhar disso. Deus é a razão suprema de todas as coisas. Deus deixou revelado como nossa família deve viver, como nós devemos nos comportar, e tudo isso para o nosso próprio bem. Diante desse mundo com tantos ruídos, é fácil ouvir outras vozes, mas o convite que esse texto nos faz nessa manhã é ouvir a voz do Criador pela palavra. Paute a sua vida, viva segundo as Escrituras. E esse texto também nos ensina que Deus ainda hoje atrai os seus filhos para que, conhecendo Ele, confiem em seu caráter. Adão e Eva duvidaram da bondade de Deus, e ainda hoje existem ataques à integridade do nosso Criador. Porém, nós sabemos que Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. E o principal fato é porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus é bom. Não deixe nenhuma voz, não deixe ninguém usado pela serpente, Satanás, questionar a autoridade e a bondade de Deus. Ele é bom, e é bom o tempo todo, e nós devemos nos agarrar a isso. Deus também convida seus filhos para desfrutar da alegria da submissão. Nós não precisamos viver de forma independente. A nossa verdadeira liberdade sempre está em Cristo.
Nós somos criatura e Deus é criador e não podemos fugir desse fato. Pelo contrário, nós devemos nos alegrar de termos um Pai bondoso, misericordioso, que guia-nos. Nós não precisamos lutar todos os dias para construir a nossa identidade, baseado no nosso desempenho, nos nossos esforços, em relacionamentos, em saldo bancário, em virtudes, não. Nós somos filhos de Deus e isto já nos basta. Nós precisamos desfrutar da alegria da submissão, porque nós não deixamos o fardo difícil, pesado de pertencer a nós mesmos. Nós não precisamos mostrar o nosso valor. Na verdade, nós somos de Deus e não precisamos viver nessa luta constante pela liberdade, porque se temos liberdade é porque estamos em Cristo. A primeira pergunta de um catecismo muito importante, o catecismo de Heidelberg, diz: o meu único fundamento é o meu fiel Salvador e Jesus Cristo. A Ele pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue, Ele pagou todos os meus pecados e me libertou do domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Nós não precisamos provar o nosso valor. Nós não precisamos construir a nossa identidade a partir de nós mesmos, não. Nós podemos e devemos desfrutar da alegria da submissão. Seja feliz, submisso a Deus. Seja feliz, alegre, porque você tem um Criador que cuida de você e que mostra qual o caminho a ser seguido. Esse texto nos ensina que Deus reverte a maldição do pecado, da vergonha. Deus transforma a tristeza em alegria. Adão e Eva tiveram a sua nudez coberta, mas de forma provisória. Mas nós, pelo sangue de Jesus, temos a redenção completa das nossas almas. O sangue de Jesus, a obra do descendente, da serpente e da mulher, acabou com toda vergonha. Hoje, em Cristo, nós somos livres. E nós não precisamos mais fugir de Deus. Não precisamos mais ter medo do Criador. Porque Deus nos ama. E em Cristo Jesus reverteu todas as maldições do pecado descritas nesse texto. Deus nos ama e acabou com toda a vergonha. Por isso hoje, nessa manhã, ao sair dessas portas, nós não precisamos ter um coração pesado, acanhado, com medo, porque é Deus quem nos justifica. E foi Deus que, através da semente da mulher, reverteu todas as maldições da queda do pecado. Sinta-se livre. Você foi declarado inocente. Nós somos filhos de Deus e nós podemos desfrutar dessa alegria da submissão e não precisamos mais ficar com vergonha de orar, vergonha de vir à casa de Deus, não. Nós já fomos libertos e libertos pela obra do descendente da mulher, da semente da mulher. Sinta-se livre. Nós não precisamos mais fugir de Deus. Concluindo essa mensagem nessa manhã, a busca por autonomia ainda continua presente no meu e no seu coração. Nós queremos viver a vida da forma como nós desejamos. Nós queremos ditar as regras do jogo como nós entendemos. Mas o convite desse texto é que a verdadeira liberdade só vai ser desfrutada na submissão a Deus. E tudo isso para o nosso próprio bem. A humanidade forte, empoderada, não é aquela que define por conta própria o que é certo e o que é errado. A humanidade empoderada, nós, felizes, somos quando submetemos-nos
a revelação de Deus, a Escritura. Nós temos um guarda-chuva seguro contra a chuva, contra o sol, contra qualquer outra condição adversa. As Escrituras são a nossa fonte de autoridade. As Escrituras definem quem nós somos. A voz de Deus é quem define quem nós somos. Os problemas existem, mas eles não estão só nos outros, estão em nós. Mas Deus reverte toda maldição em bênção. Deus reverte o pecado em redenção. Deus reverte a tristeza em alegria. Deus reverte a vergonha em liberdade. E Ele fez isso através da semente da mulher, Jesus Cristo, que esmagou a cabeça da serpente. Kevin Carter, aquele fotógrafo que faleceu devido à sua alma atormentada pela culpa, ele não conheceu a verdadeira liberdade e a redenção que Deus nos oferece através de Cristo. Existem duas linhagens, a linhagem da serpente e a linhagem de Deus. Qual a sua linhagem? Qual a sua descendência? Você vive debaixo do domínio de quem? Existem dois caminhos: o caminho da autonomia e o caminho da submissão. Qual a sua escolha para essa semana? Vamos orar, vamos agradecer a Deus porque Ele reverteu a maldição, mas acima de tudo vamos pedir que possamos viver alegres, submissos a Ele. Senhor, obrigado, Pai, porque na cruz o Senhor esmagou a serpente e o Senhor reverteu toda a maldição em graça e misericórdia. E a semente da mulher que o Senhor preservou veio a esse mundo, se tornou como um de nós, assumiu a forma humana, viveu a vida que nós não conseguimos viver e morreu a morte que era nossa. Mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e por isso esmagou toda a obra do inferno, do diabo. E nós louvamos ao Senhor porque hoje, nessa manhã, nós temos o coração liberto da vergonha, da culpa, do medo, da maldição do pecado. E hoje, Pai, temos liberdade e alegria de te pertencer, de orar, de falar contigo, a alegria de sermos chamados teus filhos. Por isso nós agradecemos, Deus, porque todo sofrimento há de ser revertido em alegria, em restauração. Nós ansiamos a renovação de todas as coisas, a segunda vinda do teu Filho, que vai transformar o nosso corpo, vai acabar com todo o sofrimento. E enquanto isso, nós pedimos que o Senhor enche o nosso coração de esperança, porque toda a culpa, todo medo já foram encravados naquela cruz. E por isso nós te agradecemos. E pedimos que o Senhor nos guie a toda a verdade. Pedimos, Pai, que o Senhor nos guie a vivermos uma vida alegre e submissa ao Senhor, Deus. Capacita-nos, Deus, para ouvirmos e rejeitarmos a voz da serpente. Qualquer voz contrária que questiona a tua autoridade, a tua bondade. E que possamos ter a alegria de te ouvir e te ouvir através da tua santa palavra, Deus. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém.